Olá, cooperado, olá, produtor. Voltamos a falar ao vivo aqui no nosso stand na AgriShow, em Ribeirão Preto. E o assunto agora é cooperativismo. E para falar sobre isso, trouxemos uma liderança, uma pessoa que tem muito a falar e explicar sobre a importância desse tema, Edivaldo Delgrande, presidente do Sistema OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Edivaldo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Você falou que nós temos muito a falar, precisa tomar cuidado, que eu sou italiano e italiano fala muito. Fica à vontade. Mas realmente é uma honra estar falando aqui de cooperativismo, a gente vive isso no dia a dia, e cooperativismo ele faz toda a diferença. Eu acho que no nosso país, no nosso estado, no mundo de maneira geral, cooperativismo é uma forma de organização de pessoas para melhorar a vida de pessoas. Então isso é muito gratificante. Perfeito. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o tamanho da OCESP, né? Que é gigantesco, né? Ela tem hoje mais de 1.000 cooperativas que estão registradas, ela tem 4 milhões de cooperados, ou 4 milhões de famílias cooperadas, né? Então, se nós imaginarmos que o tamanho médio de uma família de 3 pessoas, você vê que nós temos 12 milhões aí de pessoas vivendo no entorno, diretamente no entorno das cooperativas. É claro que isso se estende, né? Você tem todo o que está vivendo ao lado, que tá, de alguma maneira ligado a esse movimento. Então, é um movimento muito importante para o nosso estado. Perfeito. E vocês estão aqui novamente na AgriShow com stand, e é importante estar aqui, né? Não, muito importante. Sabe, esse tem até uma história engraçada. Quando eu cheguei, nós queríamos estar numa feira menor e não na AgriShow. Teve uma época que teve um problema com o pessoal dos fabricantes que não participaram da feira. E aí, como o organizador era muito conhecido, muito amigo, ele falou: rapaz, nós precisamos de vocês lá, porque senão essa feira ela pode acabar, nós não queremos que ela acabe. Eu falei: vamos. E realmente viemos e entendemos o tamanho, entendemos a importância dessa cooperativa, não só para o cooperativismo, para todos os agricultores e para o crédito, por exemplo, onde nós atuamos muito. Ela é muito importante. Nós começamos a ser entendidos mais dentro do movimento. Os políticos começaram a nos entender mais, saber quem nós somos, o que nós fazemos. Então, a partir daí, participamos o tempo inteiro aqui nas feiras. Todas as feiras a gente tem um local já estabelecido e reservado, e conseguimos hoje atrair muitas pessoas, né? Nós estamos dentro do nosso stand, passa desde pequenos agricultores a grandes agricultores, como organizador, presidente da feira, organizador da feira, autoridades de maneira geral, deputados, são lideranças políticas, é o prefeito, é o secretário da Agricultura, são os nossos governadores, vários governadores, e com isso nós começamos a ser melhor entendidos. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando eu cheguei lá, antes disso, né, quando eu cheguei no OCESP, para nós marcarmos uma audiência com o secretário, levava meses. E ainda tínhamos que lançar a mão, ter um amigo aí, deputado, porque não tínhamos um grupo de deputados, aliás, tínhamos 1 ou 2 deputados, para fazer isso. Hoje, nós ontem estava lá com o Antônio Júlio, nós somos muito amigos dos secretários de maneira geral, temos um relacionamento importantíssimo com a Secretaria da Agricultura. Sempre digo, nós somos partido político e nem queremos ser. O que nós queremos é ser parceiros. Nós queremos parceiros políticos para nos ajudar a conduzir esse movimento, que é um movimento muito importante de inclusão social, de inclusão de pessoas, seja no ramo que for. Hoje nós temos 7 ramos, né, o mais conhecido é o agropecuário, o crédito, o saúde, mas nós temos vários ramos aí importantes, como transporte, educação, enfim, são 7 ramos atuando muito fortemente no nosso estado. Perfeito. Eu gostaria que o senhor explicasse também um pouco sobre como é o trabalho da OCESP, como é a atuação dela. A OCESP, ela é um organismo de representação política. O que nós fazemos, o grande trabalho nosso dentro do OCESP,
eu sempre digo que é aplainar o caminho das cooperativas. Nós temos a obrigação de fazer tudo isso que eu acabei de dizer, melhorando o caminho, melhorando a condição para que ela trabalhe. Eu vou dar um exemplo para vocês, exatamente do cooperativismo de crédito, que é onde nós estamos aqui. Cooperativismo de crédito, quando nós chegamos, era engraçado. Eu tinha até um diretor que dizia que nós tínhamos problema na cooperativa de produção, a qual era presidente, e estava também na presidência da cooperativa de crédito. Ele falava, mas, Delgrande, larga a mão de cuidar desse banquinho de jardim, né, porque nós não tínhamos os nossos bancos, e vai cuidar da cooperativa de produção. Fala, Pachá, mas ela vai ser muito importante e é muito importante para nós. A partir daí, em 95, nós tivemos a efetivação dos bancos cooperativos na gestão do Fernando Henrique Cardoso, e a partir daí você viu esse movimento crescer, esse movimento se avolumar, mudanças conceituais muito grandes aconteceram. Por exemplo, nós éramos cooperativas no início segmentadas, cooperativas de produtor rural, cooperativas de saúde, cooperativas de comerciários. Então, eram segmentados. A partir daí houve alteração na lei, nós conseguimos fazer com que tivesse 3 tipos de cooperativas e todas elas com livre admissão, que é capital empréstimo, que é o que iniciou esse movimento, né, mas que foi ao longo do tempo se consolidando. Depois cooperativas clássicas, que passaram a ser bancos mesmo, e cooperativas plenas. Aí a gente já tem cooperativas que fazem tudo que um banco faz, inclusive operação de câmbio. Então, realmente nós nos estruturamos e crescemos a uma velocidade espantosa, né, com esse apoio, com essa aproximação ao Banco Central, muito importante também essa representação e essa aproximação ao Banco Central. Então, nós aqui fazemos todo esse processo, preparamos o caminho, e a OCB lá em Brasília realmente desempenha um papel muito, muito relevante, o que tem permitido ao nosso movimento ter um crescimento espetacular, né, fazendo o que ela foi concebida para fazer. Uma cooperativa ela é concebida para melhorar a vida de pessoas, para trabalhar por pessoas e para pessoas. Então, nós temos feito isso com maestria. A nossa organização ela faz exatamente esse trabalho de aplainar o caminho para que essas cooperativas possam cada vez mais se avolumarem, trazer mais cooperados. Nosso foco é social, né? Através do econômico, fazer o social cada vez mais, ou seja, não focamos no capital. Capital é consequência. Perfeito. E nesta gestão do senhor, o senhor vem trabalhando aí o desenvolvimento e a profissionalização da organização. Não, perfeito. Isso, com a vinda do Sescop em 1999, a separação do nosso CS, isso é uma coisa que foi fundamental. Você vê, toda a gestão, seja de uma cooperativa de catador de material reciclável, uma cooperativa de agricultores, uma cooperativa de médicos, todos nós, o médico ele é feito exatamente para curar ou para melhorar, curar vida, salvar vidas, né? O agricultor para plantar. O catador de material reciclável ele tem uma cultura muito pequena, mas ele está ali fazendo o papel dele, desempenhando o papel dele. Esses são os gestores dessas cooperativas, são o sucesso ou o insucesso dessas cooperativas. Com a vinda do Sistema S, o que nós fizemos? Hoje a gente faz curso de formação, nós preparamos a gestão, nós ajudamos eles no estatuto, nós ajudamos eles na realização contábil ou no posicionamento contábil, e depois preparamos ele para dar perenização para essas cooperativas, e nós queremos que elas cresçam, que elas cada vez mais possam desempenhar o papel ao qual eu disse há pouco. Perfeito. Senhor Edivaldo, bom, nós montamos esse estúdio aqui com o intuito realmente de passar informação, né? Então, gostaria que o senhor mandasse uma mensagem aos cooperados, no nosso caso, produtores que estão nos assistindo. O senhor fica à vontade. Bom, nós temos uma obrigação com as nossas cooperativas. Todos nós, eu sou cooperado de 5 cooperativas, né, dos mais diversos ramos, né, desde consumo, agrícola, crédito. Nós temos que cuidar das nossas cooperativas. Nós temos que estar próximos às nossas cooperativas e cada vez mais entender que nós somos diferentes. Nós temos princípios diferentes do capitalismo.
Somos capitalistas, sim, mas com o objetivo e o foco no social. Queria convidar não só os nossos cooperados, não, eu queria convidar também os que não são cooperados a se cooperarem, a vir para esse mundo. É um mundo diferente, é um mundo onde eu falo com o presidente do meu banco, é um mundo onde eu falo com o presidente da minha operadora de saúde, é um mundo onde eu falo com o presidente da minha cooperativa agrícola, enfim. Eu sempre digo, no banco eu sou um cliente, aqui eu sou um dos sócios, e eu falo como sócio, e eu tenho oportunidade de votar, eu tenho oportunidade de opinar dentro das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. Ou seja, por isso nós estamos fazendo tanto sucesso. Venha conosco, participe desse movimento de inclusão social, é um movimento de pessoas para pessoas. Seu Edivaldo, o senhor é uma referência, uma liderança, né, da área, e então a gente agradece muito a participação. O senhor vem enriquecer aqui esse debate com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando, divulgando o nosso movimento, que é um movimento muito bonito e a gente acaba se apaixonando. E às vezes eu me apaixono muito, apaixono demais, mas é um carinho que eu tenho, é uma coisa que a gente faz de dentro da alma, de dentro do coração. Edivaldo Delgrande, presidente da UCESP. Então, chegamos ao final deste quarto e penúltimo dia da AgriShow aqui. Amanhã voltaremos durante todo o dia, o último dia de feira, com todas as informações, entrevistas e curiosidades aqui da AgriShow 2023.